Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nosso conteúdo é artigo de opinião. Convido você a acompanhar os objetivos da aula. Eles são ler e compreender um artigo de opinião, identificar a finalidade, reconhecer a tese, estabelecer relações entre a tese e os argumentos. Iniciando com uma reflexão usando 3 perguntas. Quais textos jornalísticos você lê? Você costuma ler notícias, reportagens, artigos de opinião, editoriais? Que textos jornalísticos você costuma ler? E quais assuntos lhe interessam? Você está mais ligado à música, a séries, filmes, atualidades, celebridades? E outra pergunta, você questiona a veracidade das informações? Quando você recebe ou quando você acessa um texto jornalístico, você fica se perguntando ou analisando detalhes da informação ou das informações, se aquilo realmente é real, é um fato, aquilo aconteceu, aquela leitura está retratando um acontecimento? É sobre isso o objeto de estudo no nosso artigo de opinião. Vejamos a leitura. Stephanie Habrit, preparar crianças contra as fake news. Se perdemos a nova geração para as fake news, que líderes formaremos e o que eles farão pelo país? A propagação de notícias falsas já mostrou seu poder de influenciar eleições e dividir sociedades, potencializando preconceitos e ódios. Que efeito terá em crianças e jovens que não receberam uma formação para a leitura de notícias? Sem entender o que se passa ao redor, as crianças não se sentem parte da sociedade. Elas ouvem, principalmente pela televisão, e leem na internet o que está circulando no momento. Percebem quando algo de grave ocorre, até porque podem viver em casa o problema estampado nas manchetes dos jornais, como o desemprego dos pais. Já ouviram falar de fake news, mas não sabem em quem confiar nem como identificar a credibilidade de uma informação, além de que diferenciar informação de opinião é difícil para elas. Como muitos adultos também se mostram incapazes de detectar uma notícia falsa, as crianças acabam muitas vezes sem orientação, ficam à margem do debate. Encontra-se aí um grave problema. Se elas não tiverem formação para ler notícias e não exercitarem o senso crítico para se protegerem de informações mentirosas, iremos perder uma geração inteira que poderia e deveria promover as mudanças que tanto queremos. As crianças são curiosas por natureza e querem se informar. Além disso, têm o direito de acesso às mídias e de participação no debate público assegurado pela Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. Há mais de uma década, edito periódicos destinados ao público infanto-juvenil. Um deles é o jornal Joca, que trata quinzenalmente dos principais assuntos da mídia em uma linguagem adequada aos jovens e às crianças. Em várias ocasiões, impressionei-me com o protagonismo dos leitores mirins, crianças de uma região carente do interior de São Paulo, que leram os textos sobre a crise dos refugiados sírios. Organizaram um brechó com suas próprias roupas e entregaram o dinheiro a algumas famílias de refugiados que estão no Brasil. O problema das fake news é mais grave do que se imagina. Caso não seja combatido desde a base, teremos crianças e jovens deixando de ler ou descrentes até de veículos com credibilidade. Isso os deixará paralisados, sem saber como agir e vulneráveis a toda espécie de manipulação. Jovens e crianças bem informados entendem o que se passa ao redor, formam as próprias opiniões e se tornam cidadãos críticos e ativos. Não há maneira de controlar o que nossos filhos leem ou veem, mas podemos incluí-los no debate,
compartilhar e discutir notícias com eles, ensinando-os a buscar fontes confiáveis e a exercitar o senso crítico. Se perdermos essa geração para as fake news, que líderes teremos e o que eles farão pelo Brasil daqui a 20 anos? Encerramos a leitura e temos ainda um Pensando Juntos a respeito de toda essa temática. Inclusive, uma dessas é a pergunta. Sobre o artigo de opinião, qual é o tema? Isso mesmo, qual é o assunto abordado? Nós temos já no título essa antecipação. Como preparar as crianças para a identificação de fake news. É isso, a temática do assunto. Por que Stephanie Habrich foi convidada pelo jornal Folha de São Paulo para escrevê-lo? Isso mesmo, escrever o artigo. Porque essa autora foi convidada pelo jornal para elaborar esse artigo. Se você observou, em determinado momento, ela cita que é editora de um periódico, de um jornal chamado Joca, que ele é voltado para crianças e jovens. Então, ela tem fundamento, ela tem base, ela tem conhecimento, ela é uma especialista nesse assunto de jornal, de notícia, de mídia. Então, ela tem propriedade para argumentar, opinar sobre essa temática. Qual é o seu público-alvo? O público-alvo são os pais, os responsáveis pelos jovens, pelas crianças. Ela cita, em determinado momento, alguns pronomes, ela faz menção como se estivesse conversando com os pais. Qual é a sua finalidade? A finalidade é convencer a respeito do tema, que as crianças, sim, elas precisam ter conhecimento, que elas precisam saber identificar as fake news. Elas não têm esse conhecimento já nato, elas precisam ser ensinadas a respeito da identificação. Bem, chegamos ao nosso exercício 1. Temos um trecho para você reler e responder a seguinte pergunta. Qual é a tese defendida pela autora? Responda.
Voltamos. Conseguiu identificar qual é a tese, a posição da autora do artigo em respeito a essa temática? Vejamos uma possibilidade de resposta. Lembrando que, se a sua ideia que você anotou, que você pensou de resposta, está semelhante com a possibilidade, mantenha com suas palavras. Deixe aí a sua autoria prevalecer. Atualmente, é importante auxiliar as crianças e adolescentes a desenvolverem uma leitura crítica de textos jornalísticos, pois se não reconhecerem uma informação falsa, poderão ser indiferentes e serem manipulados. Isso mesmo, essa posição presente aqui, nesse fragmento, nesse trecho do artigo. Então, a autora acredita que as crianças, sim, necessitam de um ensinamento para desenvolver uma leitura crítica, conseguir refletir sobre aquela informação e não aceitar, não comprar já a ideia que está sendo mencionada ali, e sim analisar, observar e depois tirar algumas conclusões. Vamos agora à atividade de número 2. Releia comigo esse trecho. Já ouviram falar de fake news, mas não sabem em quem confiar nem como identificar a credibilidade de uma informação. Além de que diferenciar informação de opinião é difícil para elas. De acordo com a autora, as crianças são vulneráveis diante das notícias falsas. Por quê? Pense, por que a autora menciona isso? Porque ela acredita que as crianças são vulneráveis diante de notícias falsas, porque elas são vulneráveis diante de uma fake news. Responda.
voltamos. Respondeu? Qual é o motivo da autora achar que as crianças são vulneráveis diante de uma fake news? Vamos ver uma possibilidade. Segundo a autora, as crianças são vulneráveis diante de notícias falsas, pois não sabem em quem confiar nem como identificar a credibilidade de uma informação. É isso, é esse o motivo. As crianças são vulneráveis pois elas não têm base, elas não têm conhecimento de mundo, elas não têm uma vivência, elas não são leitoras há muito tempo. Então, chegou uma informação, chegou uma notícia para uma criança, ela vai ler e, dependendo da forma como estiver escrita essa notícia, pode influenciar tanto para o bem quanto para o mal. A criança pode concordar com aquela ideia, porque aquela ideia mencionada na notícia vai de encontro aí com o que a criança tem como crença, o que a criança acredita. Ou então pode causar repulsa se a criança não gostar daquela temática. Ela não tem base, não tem conhecimento ainda para identificar. Por isso que ela é vulnerável. Pensando juntos. Letra A. De acordo com a autora, por que é possível desenvolver uma leitura crítica em crianças? Então, por que a autora acredita que sim, é possível tornar uma criança uma leitora crítica, uma leitora que sabe analisar e comentar uma informação? Vejamos aqui mesmo, nesse trecho, temos a resposta. As crianças são curiosas por natureza e querem se informar. Além disso, têm o direito de acesso às mídias e de participação no debate público assegurado pela Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. Então veja só, a autora menciona que as crianças são curiosas por natureza. Você é uma criança, já foi uma criança, você sabe disso. Você tem curiosidade a respeito de matemática, de um assunto, você busca, pergunta para pessoas ao seu redor a respeito de diversas temáticas. Você pesquisa também. Então, esse é o fator motivante para uma criança ser uma leitora crítica. Então, assim, com a curiosidade, a criança pode se tornar uma leitora crítica, saber analisar cada informação que chega até ela. Exercício 3. As crianças são curiosas por natureza e querem se informar. Você pode continuar a leitura ao mesmo fragmento que já lemos e responder quais recursos foram usados na elaboração desse trecho. Qual é a estratégia da autora na elaboração do trecho?
Continua a leitura do trecho, observou bem como ele foi construído, como ele foi elaborado pela autora? Tem um sentido essa construção. Vejamos. A autora apresentou um argumento de princípio. As crianças são curiosas por natureza e querem se informar. E outro de autoridade ao citar a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. Isso mesmo. Ela menciona, ela tem uma posição, as crianças são curiosas, e isso é um motivo que proporciona se tornarem leitoras críticas. Mas também para embasar, não ficar apenas no achismo, na posição, na opinião da autora, ela traz argumentos para sustentar essa opinião. Um deles é que as crianças têm essa curiosidade e o outro é que há um documento, há uma convenção, então um argumento de autoridade que mostra que a criança tem direito de participar de discussão, de debates relacionados à sociedade, à temática que a sociedade encontra no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então a criança tem aí essa possibilidade de participar de diversas conversas, tanto que a autora edita um jornal com uma linguagem própria para a criança. A criança precisa também desse cuidado, de que seja apresentado um fato, seja apresentado um tema, um assunto, mas também seja apresentado de acordo com o conhecimento que ela tem. Então, uma linguagem muito específica, a criança realmente vai ter mais dificuldade, mas uma linguagem mais explicada, mais detalhada, a criança vai ter conhecimento, vai poder sim criticar, comentar esse tema da sociedade. Agora temos uma atividade mão na massa, observe. Temos temas aqui: a internet, benefícios e malefícios, a importância dos textos jornalísticos, os limites entre a verdade e a mentira. São temas que geram polêmica. Se você colocar um tema desse em uma conversa com várias pessoas, com certeza alguém vai ter uma posição, outro vai concordar, vai discordar, vai concordar em partes. Então são temas que geram polêmica. E são temas que você deverá fazer o quê? Escrever possíveis teses sobre eles. O que é isso? Relembrando, tese é uma posição. Qual é a sua opinião? Então escreva uma opinião sobre o primeiro título, a internet, benefícios e malefícios. Uma opinião sobre a importância dos textos jornalísticos. E uma opinião sobre os limites entre a verdade e a mentira. Então faça esse exercício aí no seu caderno e depois apresente ao seu professor, combine como você apresenta isso para o seu professor. Estamos chegando ao fim. Na aula de hoje, realizamos a leitura e compreensão de um artigo de opinião, identificamos a finalidade e estabelecemos relações entre a tese, opinião do articulista e os argumentos utilizados para sustentá-lo. Agora sim, estamos no fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!